Quase todos os países do mundo possuem uma ponte que é conhecida como a Ponte do Diabo. Em alguns desses países, esses locais costumam ser, inclusive, pontos turísticos, as pessoas visitam bastante. A Alemanha, por exemplo, tem uma Ponte do Diabo muito famosa, muito conhecida e muito visitada. O estado federado de Tirol, na Áustria, não é diferente. Lá também existe uma ponte que é conhecida como a Ponte do Diabo. E é sobre o construtor dessa ponte, um carpinteiro esperto, e seu suposto encontro com o diabo que se trata este vídeo, pois esse é mais um daqueles 5 casos registrados na história de pessoas que encontraram o capiroto. A lenda conta que em certo dia, numa aldeia do Vale de Montafon, uma verdadeira tempestade se abateu sobre o local e uma torrente violentíssima de água acabou arrancando a ponte que ligava a aldeia às localidades vizinhas. Aquela ponte era o único ponto de acesso que eles tinham aos outros locais. Sem aquela ponte eles ficavam isolados e precisavam de mais dela, obviamente, porque era só atravessando a ponte que eles podiam não só negociar os seus produtos, os produtos que eles produziam, como comprar mantimentos. Obviamente muito preocupados, muito nervosos com a situação de isolamento total que estavam vivendo, os aldeões se reuniram para tentar uma solução e então tiveram uma ideia. Eles procuraram o carpinteiro da aldeia e ofereceram a ele uma soma grandiosíssima de dinheiro para que ele reconstruísse a ponte. Só que tinha um porém. Eles queriam que ele reconstruísse a ponte em apenas 3 dias. Para ele ganhar aquele dinheiro todo, ele tinha que conseguir terminar o trabalho em 3 dias. O carpinteiro recebeu essa proposta com uma certa incredulidade, ele ficou desconfiado, porque afinal de contas a soma de dinheiro oferecida era tão grande que se ele conseguisse cumprir com o trabalho, se ele aceitasse, ele ficaria rico da noite para o dia. A família dele nunca mais teria problemas financeiros. Só que também, ao mesmo tempo, ele imediatamente percebeu que era impossível, tratava-se de uma tarefa impossível. Construir uma ponte em 3 dias, e no caso ainda tratava-se de reconstruir a ponte, o que de certa maneira acaba sendo ainda mais trabalhoso, era algo impossível, ele não tinha como fazer. Ainda assim, ele pediu um dia para pensar para os aldeões, talvez meio que enrolando, meio que não querendo desistir, no desespero de tentar achar uma solução para poder botar a mão naquela grana toda, né? Durante 24 horas, então, esse carpinteiro ficou lá, esquentando os miolos, tentando descobrir uma maneira de não perder aquela grana e conseguir reconstruir essa ponte em apenas 3 dias. O cara pensou desesperadamente, até que quando já era quase meia-noite, e ele, putaço da vida, pistola ao extremo, já pensando em desistir, acabou se deparando com um homenzinho que entrou na sua sala. Era um homenzinho pequeno, usava um chapéu verde. O cara entrou sem cerimônia na sala dele e foi direto ao assunto, direto aos finalmente. Ele disse para o carpinteiro que podia ajudá-lo a fazer essa ponte em 3 dias, que ele conseguia. Era só o carpinteiro querer. Porém, ele tinha um preço. E esse preço era tão terrível quanto simples. Uma vez que a ponte estivesse terminada, ele queria a alma da primeira pessoa que saísse da casa do carpinteiro e cruzasse a nova ponte. Foi exatamente naquele momento que o carpinteiro, que não era bobo nem nada, percebeu que aquele homenzinho só podia ser o diabo com um péssimo gosto para chapéus, já que chapéu verde em geral é bem feio. Mas ele estava com os olhinhos cheios de cifrão, o tio Patinhas tinha baixado nele e ele não queria perder aquela bolada. E mesmo sabendo que ele estava lidando com o diabo, ele aceitou. Porque ele pensou, eu posso enganar esse cara, eu posso passar a perna no diabo e eu vou topar encarar essa. E encarou. De fato, como havia dito, 3 dias depois a ponte estava lá, totalmente reconstruída e prontíssima. Os aldeões, é claro, ficaram felizes pra caramba e pagaram o carpinteiro. Porém, o nosso amigo diabo, bom, não é nosso amigo, né? Mas o camaradinha pequeno de chapeuzinho verde estava postado bem no meio da ponte,
só aguardando a primeira alma que sairia da casa do carpinteiro para atravessar a ponte para ele receber seu prêmio. O diabo, na verdade, acabou ficando em cima daquela ponte vários dias sem sair, porque ninguém saía da casa do carpinteiro e ninguém atravessava a bendita ponte. Até que finalmente ele viu o carpinteiro aparecer e vir em direção à ponte. O diabo então ficou felizão, ficou saltitante de alegria, porque ele percebeu que era chegado o momento dele receber seu pagamento. Porém, ele notou alguma coisa estranha. O carpinteiro vinha se aproximando e trazia nos braços uma cabra. Quando chegou próximo à ponte, bem na entradinha da ponte assim, ele largou a cabra no chão, bateu nela, empurrou ela para a ponte, a cabra começou a correr pela ponte e o carpinteiro gritou para o diabo: "Aqui está a primeira alma saindo da minha casa. Aqui está o seu pagamento." Eita, bichinho esperto. O diabo então ficou pistola, ele ficou furioso porque percebeu naquele momento que tinha sido enganado. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque uma das coisas que, principalmente em tempos mais antigos, era uma discussão, por incrível que pareça, era uma discussão que acontecia muito nos círculos religiosos, é se os animais têm ou não têm alma. É curioso notar que os autores dessa lenda, os autores dessa história, parecem admitir sem problema nenhum, pelo menos para os fins da história, que os animais têm sim alma. Mesmo se você considerar que é apenas uma história, você tem que lembrar que é uma história muito antiga. É uma história com séculos. E há séculos atrás, brincar com as coisas da religião, meus amigos, dava até morte. Então, não deixa de ser curioso notar que essa história parece admitir que as cabras, que os animais têm alma. E que o nosso diabinho de chapéu verde parece aceitar a ideia de que as cabras sim têm alma. Porque ele percebeu que foi enganado e não tinha mais o que fazer. Furioso, ele pegou a cabra pelo rabo e saiu arrastando ela pela ponte, pistola da vida, esperneando e reclamando. Ele puxou a cabra com tanta força pela cauda que a cauda acabou se partindo. Então ele percebeu que as pessoas do vilarejo estavam rindo dele, estava todo mundo tirando uma onda do diabo. Ele ficou bem zangado, bem humilhado e se mandou. Dizem que foi por causa desse episódio que a partir dali todas as cabras que existem no mundo passaram a ter aquele rabinho cotoco. Bom, eu não sei o que vocês acham disso, né? Alguém aí já parou para pensar por que a cabra tem um rabinho cotoco? O que eu sei é que esse carpinteiro aí era a presença. E essa é a história. Este foi o nosso terceiro encontro com o capiroto, que dessa vez foi um carpinteiro espertinho. Se você chegou no canal por este vídeo, gostou dele, quer conhecer mais do canal, se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente. Temos vídeos todas as quartas e sábados, os outros 2 vídeos que contam os outros encontros com o diabo registrados na história estão aí no canal, numa playlist, é só dar uma olhadinha. Para todo mundo que sempre me acompanha, abraços, fui!